Boa noite, né, para os amigos e paz do Senhor, né, para os irmãos da igreja. Né, esse é o canal O Peregrino, né, que eu analiso com vocês, falo, né, discorro sobre livros, né, literatura cristã, né, evangélica ou não. E hoje eu vou falar sobre um livro muito importante, né, na história vamos dizer assim, na história recente do cristianismo. Esse livro aqui, né, Ortodoxia do Chesterton, né? Que é um livro aí publicado em 1905 e virou assim um clássico, né? Um clássico para o movimento, né? Vamos dizer assim, movimento cristão. Bom, o autor fala, né, o Chesterton, que esse livro surgiu de uma discussão, né, de uma conversa entre ele e um editor, né, um colega, um conhecido, em que o sujeito perguntou para ele, assim, né, fez a pergunta: bem, se um homem não deve acreditar em si mesmo, então em que ele deve acreditar? Né? Aí o Chesterton disse que ele foi, né? Ele falou: não, então eu vou para casa e vou escrever um livro para responder a isso. Né? Então, óbvio que ele não escreveu um livro assim de uma vez. Né? Então, o livro é composto por 20 ensaios, né? Em que ele vai falando sobre a ortodoxia. Né? Bem, já na introdução ele diz: o propósito do escritor, né, quer dizer, dele, é o Chesterton falando, é tentar uma explicação não sobre se é possível crer na fé cristã, mas sobre como ele pessoalmente veio a crer nela. Né? Ele está falando de si também nesse livro. Né? Ele fala que esse livro tem, né, traços autobiográficos, né? Mas nós sabemos que tem gente que defende que toda literatura é em parte, né, ou um pouco autobiográfico. Então ele conta muitas partes disso, né? Ele fala: eu pensava assim, isso, em tal idade, depois eu vim a corrigir esse pensamento, eu vim ver que eu pensava totalmente, ele fala: eu percebi que o que eu pensava é totalmente o contrário do que ocorre na realidade. Ele vai falando sobre isso no decorrer do livro, né? Que tem 179 páginas e é um livro assim que flui muito bem, né? Os ensaios não são muito longos, então você vai e passa de uma história para outra, de um assunto, né, para outro, de um tópico, sem ser muito pesado. Então, esse é um livro muito bem escrito, né, muito bem feito. As frases são... Ele gosta muito de frases curtas e ele tem aquela qualidade, né, que é falar sobre assuntos difíceis de forma clara, né, de forma acessível, né? Porque às vezes o sujeito fala de assuntos simples de forma complexa que você acaba por não entender nada. Ele não, ele fala sobre filosofia, sobre literatura, sobre política, né, sobre ciência de forma muito simples, né, muito clara. Então o Chesterton ele viveu 62 anos, né, escreveu mais de 80 livros e ele, além de jornalista, ele foi também teólogo, ele foi ensaísta, né? Escreveu vários ensaios e escreveu, né, mais de 80 livros. Então foi um cara assim, bastante prolífico na sua atividade. E durante o livro, né, ele vai falando sobre a fé cristã, ele fala sobre a história da igreja, ele vai recheando com citações indiretas, né, dos versículos da Bíblia. Ele comenta muitos acontecimentos políticos, né, da sua época e da época passada, né, a dele. Ele defende a igreja, né, ele defende a fé cristã, ele defende a Bíblia, defende a moral, né. Ele fala que a ortodoxia veio a ser a filosofia dele, né. Mas ele diz: não foi uma filosofia que eu inventei, foram os homens e o próprio Deus que inventou essa filosofia, né. E o que é então a ortodoxia, né, para traduzir a palavra assim de forma bem rápida? Ortodoxia é pensar com a tradição, né?
o Chesterton diz que a ortodoxia é o credo dos apóstolos, né? Quer dizer, a crença dos apóstolos, né? Quem são esses apóstolos, né? Os 12, né, discípulos, né, de Jesus que depois receberam esse nome, né, de apóstolos. Então, o livro é uma leitura bem, assim, não digo que seja fácil, né? Mas de compreensão, é de fácil leitura, mas os assuntos são densos, mas ele fala de forma fácil de acompanhar, né, a leitura, o que ele está falando. Ele era inglês, né, da Inglaterra, então ele vai falando, né, dos cientistas, ele vai falando dos outros jornalistas, ele vai falando de poetas, de contistas, né, de escritores em geral. Então ele vai rebatendo, né, doutrinas, né, que são contra o cristianismo ou que afirmam teorias, né, ou doutrinas contra o cristianismo. E nisso ele vai rebatendo, né, o evolucionismo, né, por exemplo. Ele vai falando dos nomes, né, dos caras que ele está indo contra, né, ele fala os nomes, ele fala os livros, ele cita, né, faz citação direta das passagens, né, e vai rebatendo, né, e vai rebatendo esses argumentos e vai falando, né, de forma assim muito clara sobre teologia, sobre vida cotidiana, sobre várias coisas, né. É um livro assim muito bom em que ele não foge das polêmicas, mas ele usa sempre respeito, né, de forma respeitosa, ele rebate. Às vezes de forma irônica, né, às vezes de forma um pouquinho mais dura, mas sempre mantendo sim o respeito e a elegância, né, na linguagem, nada de xingar ninguém, nada disso. Então, eu super indico, né, recomendo essa leitura do Chesterton, que é um autor muito bom e que se tornou um clássico. Então, eu agradeço a vocês, né, que assistiram. Se você gostou desse vídeo, né, dê o like, se inscreva aí no canal e vou deixar aqui embaixo, né, o link para vocês que tiverem a curiosidade de adquirirem os livros, né, esse livro, que compre usando os links, que assim você ajuda esse canal. Então, até mais, né, até daqui 15 dias e tudo de bom para vocês.